O texto diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que ele está falando nesse versículo? Que este é um trabalho contínuo. Enquanto aquele foi um trabalho estanque, uma única situação, aconteceu com aqueles dois homens no mesmo momento, esse ide agora, ele é contínuo, é até que ele venha. Precisamos estar realizando esta obra missionária, porque o contexto aqui, Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos. Jesus já tinha comprado a minha e a sua vida com preço de sangue. E mais do que isso, ele declara agora que toda a autoridade que estava sobre ele, ele delega sobre nós para poder fazer cumprir esta missão. E quando ele nos delega essa autoridade, ele nos envia para que neste mundo eles conheçam a Deus através de mim e de você. E eles só vão credibilizar a minha e a sua voz se ver poder e autoridade em nós. Se ele vê que realmente refletimos esse Cristo, que a graça de Deus está sobre as nossas vidas, senão não tem seguidores, não tem pessoas que vão querer o seu Deus, porque a vida não casa com a palavra. Muitos altares estão descredibilizados porque aqui falar bonito qualquer um fala, mas viver lá fora, o que fala aqui são duas conversas diferentes. E isso prejudica. Por isso que quando o Senhor deu essa comissão para nós, era uma missão contínua, não é um ato isolado, mas o Senhor estava dizendo que agora muda o seu estilo de vida. Tudo mudou. O que era não é mais, você vai passar a viver uma nova história. É uma renúncia, é um afastamento do velho para você estabelecer o novo na sua vida. Não tem remendo nessa nova vida. Não, isso aqui eu vou aproveitar porque eu acho que isso aqui é legal. Eu vou só acrescentar isso aqui. Não. Abra mão de tudo, morre para aquela velha vida e renasce para o novo de Deus. Essa é a proposta do Senhor Jesus para nós. Por isso que esse ide aqui é um ide de cooperação. Como assim? O Senhor compartilha comigo e com você essa autoridade que estava sobre ele. E ele disse, eu vou dar a vocês também. E ele delega através do seu Espírito Santo para que haja esse poder convencedor da palavra, o poder para libertar de demônios, o poder para curar as vidas, o poder para restaurar relacionamentos. Esse é o poder do amor e do perdão que só encontramos em Jesus. Por isso que esse ide, ele também é um ide que nos forma. Como assim? Ele nos ensina e nos envolve a ir, discipular, ensinar e batizar vidas, selando o processo na vida da pessoa. Não é só falar, se convenceu, mas esse processo de ensino, ele precisa ter continuidade, até que esse discípulo que acabou de nascer possa fazer a mesma coisa com todos que chegarem na casa do Senhor. Esse ide, ele alcança não só a nossa vida, ele é universal, ele vai além de fronteiras, ele vai em todas as nações, não está restrito a uma vida, é para todas as vidas. Por isso, queridos, que essa comparação dos dois ides é muito importante. Enquanto nesse primeiro, a palavra ide foi dirigida a demônios, nesse segundo, o Senhor dirige aos discípulos. Enquanto nesse primeiro era uma ação de expulsar e liberar vidas da escravidão, nesse segundo é uma ação de envio. Vá e faça a mesma coisa. Enquanto aqui ele liberta indivíduos, aqui Jesus transforma nações inteiras. Olha que maravilha. Enquanto aqui a autoridade foi exercida exclusivamente por Jesus, aqui o Senhor, ele delega para a sua igreja esse poder e essa autoridade. Este foi um evento, aqui não, é permanente, até que ele venha. Diga aleluias. Esse ide mostra, irmãos, que a igreja deve fazer, como a igreja deve fazer a obra do Senhor Jesus. Nós podemos perceber aqui uma revelação de contrastes muito forte, porque o Mateus, o capítulo 8 que nós lemos dos endemoniados, ele expulsa aquele que oprime. E o outro ide do capítulo 28, ele envia os que já foram libertos.
Esse estava escravizado, ele tira da escravidão. E esses que já são livres, ele envia para falar de Jesus. Não tem como Deus enviar alguém que ainda está escravo. Veja que o Senhor tirou Israel do Egito. Eles eram o que lá? Escravos. Eles saíram escravos? Não, eles saíram livres. Eles saíram com dinheiro, eles saíram com despojo do Egito. O Egito deu um monte de coisa para eles. O que aconteceu com eles ali no deserto que os fez morrer? Eles não souberam lidar com a liberdade. Esse é o problema, irmãos. Quando o Senhor nos dá a liberdade, Ele nos tira da escravidão, nós não sabemos lidar com ela. Fazemos bobagem. Achamos que pode tudo. Achamos que está tudo liberado. Não, eu sou livre. Para pecar? Não é não, querido. Não é não. O Senhor não nos libertou para pecar. Por isso que aqui Ele mostra poder, mas aqui quando Ele te envia, Ele estabelece propósito. Você não está livre para fazer o que você quiser, não. Você tem um propósito, resgatar almas. É uma operação de resgate de vidas do inferno, como Ele resgatou aqueles 2 endemoniados ali também. E depois disso foi que Ele mandou. Por isso que não existe id missionário, presta atenção nisso, sem antes haver o id de libertação. Sabe por que muitas pessoas não falam de Jesus, irmãos? Porque quem não foi liberto não sustenta a missão. Forte isso, né? Mas é real. Quem não for liberto não sustenta a missão. Até gosta do evangelho, é amigo da igreja, é amigo dos irmãos, mas não dá uma palavra de Jesus para ninguém. Não tem amor nem pena de nenhuma vida que está indo para o inferno a passos largos. Mas aquele que sabe o que aconteceu na sua vida, quem eu era e quem eu sou, ele não para de falar a tempo e fora de tempo do poder e da graça do Senhor da sua vida. Em todo lugar ele é reconhecido, só fala nisso, porque isso é a razão da nossa vida. Cada um fala daquilo que é a razão da sua história. Seja em que área que você for, você só vai falar a sua história. Cada um é assim, sua profissão ou daquilo que você faz. Por isso que a igreja, irmãos, ela não pode confrontar esses demônios do capítulo 8 de Mateus e nem apenas enviar pessoas, como no capítulo 28. Ela precisa discernir o tempo de cada ide de Deus. Não é sair, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio, vê demônio em todo canto. Você tem que ter discernimento. Para não achar que tudo é demônio. Nem tudo é demônio, porque está dando tanta moral para ele. E ele acha que ele é o cara, porque tudo é ele, né? Tudo é ele, glórias a ele sempre. Para com isso, irmãos. Peça discernimento do Senhor Jesus. Precisamos saber o que é real, é uma doença, é uma enfermidade, o que é uma opressão, uma visitação das trevas, o que é um demônio querendo destruir outra vida, escravizando vidas, é o discernimento do Espírito, por isso que precisa ter esse poder sobre a sua vida, porque vai ter momentos de expulsar, mas vai ter um momento de comissionar. Vai lá, faz a obra do Senhor, seja esse enviado de Deus para esses dias. Jesus, ele não terminou ali o seu trabalho. Ele continua dizendo, ide, porque essa é a nossa missão. Ganhar almas para o reino de Deus. Não podemos ignorar, irmãos, que as pessoas estão se perdendo ao nosso redor. As pessoas estão cada vez mais frias, mais indiferentes, a profecia está se cumprindo, a iniquidade está se multiplicando, o amor está se esfriando, a indiferença, isso é claro, visível aos olhos de qualquer pessoa. Mas não se esqueça, Jesus está aqui na biqueira. Olha os acontecimentos mundiais. Olha o que está acontecendo lá no Oriente. Sinais. Está lá, aquela confusão lá no Irã não é à toa não. Quando o novo reino levantar, lembra que ali era o reino da Pérsia? O novo reino se levantar, ele vai estabelecer aliança com Israel. Vai ser um negócio esquisito por ali. Mas já estamos ouvindo e vendo os sinais acontecendo. O Senhor está chegando, diga aleluias. Por isso, queridos, preste bem atenção. Quem entende o coração de Jesus, ele não precisa que o Senhor fique repetindo ordens. Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Você está entendendo o que ele fez na sua vida.
E quando você entende, é algo natural que você começa a trazer vidas, porque você tem compaixão delas para que elas não vá para aquele lugar. É um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar terrível. Por isso que esse chamado que Deus fez para nós não é promessa de conforto. Ele está querendo uma aliança de propósito. Você está aliançado comigo, você tem propósito de andar na minha presença, porque o propósito é dizer para o mal, saia, mas é para dizer para a igreja, avança, vá em frente, não desista, não olhe para trás, não fique parado no meio do caminho, desperta, vá orar, vá buscar Deus, leia a Bíblia. Precisa toda hora você dizer para o seu filho o que ele tem que fazer? Você que é pai e mãe, toda hora você dizer, mas o menino não aprende, todo dia eu digo para ele, está na hora de ir para a escola, levanta, vai escovar o dente, pega a mochila, vai para lá, blá, 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 blá. Você precisa repetir isso para o seu filho todo dia? Precisa. Todo dia ele demora e você repete a mesma coisa. E sabe que você está assim? Deus está precisando repetir todo dia para você cumprir as suas obrigações.